Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, estamos aqui com vocês todas as semanas com um novo assunto para o nosso despertar de consciência e para vivermos cada vez melhor. E hoje nós temos um assunto bastante interessante. André, você quer comentar sobre ele? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Quero sim. Semana passada nós falamos do James Webb, né, o telescópio com novas imagens, novas descobertas, novos mundos, né? E aí ficou no ar uma questão que a gente comentou ali, mas não aprofundamos, que foi a questão de encontrar vidas em outros planetas, em outras galáxias. Mas aí a dúvida que ficou, que surgiu, foi que tipo de vida? Todas as vidas têm a mesma densidade que tem a nossa aqui na terceira dimensão? O que a gente espera encontrar, ou a gente espera encontrar alguma coisa? O que você acha, Daniel? Então vamos lá, vamos falar desse assunto de vidas, né, nesses outros planetas e quem sabe aí, né, será que o telescópio pode, né, o James Webb pode enxergar uma vida, enxergar uma cidade, uma civilização? Enfim, vamos falar um pouquinho disso tudo ou não, a questão das densidades, de vidas em diferentes densidades, dimensões. Antes disso, eu só quero pedir para vocês que estão aqui nos assistindo que deem o seu like, inscrevam-se aqui nos canais e compartilhem e comentem. Coloque aqui sua opinião sobre vidas no sistema solar, né? Coloque aqui o seu entendimento sobre isso e as perguntas que ficarem eventualmente pendentes que nós trazemos para um novo encontro para respondê-las. Então, vamos lá. Quando o telescópio James Webb, né, muitas pessoas perguntaram sobre a questão de, ok, mas nós tem vida realmente nesses outros planetas? Que tipo de vida que existe nesses outros planetas? Como é que isso pode acontecer? E a primeira coisa que nós comentamos foi que, sim, existem vidas e muita vida nesses outros planetas, mesmo no nosso sistema solar. Mas vamos por partes, nós temos que ir por partes. A primeira coisa que nós comentamos é a vida bacteriana, a vida microbiológica, que existe no nosso sistema solar. E que já está provado, inclusive, né, por muitos cientistas não tem mais dúvida nenhuma, porque pela atmosfera, a atmosfera de Vênus, com a fosfina, a atmosfera de Mercúrio com metano, enfim. Então, quer dizer, as atmosferas dos planetas já demonstram uma atividade bacteriana. Só que, é claro, eles estão esperando o retorno de expedições que estão sendo encaminhadas agora para esses planetas para trazer amostras de solo, amostras da atmosfera, para que seja, então, definitivamente, né, comprovado, sem nenhuma sombra de dúvida, de que nós temos vida extraterrestre bacteriana nestes outros planetas. E é o que o James Webb hoje, né, com o telescópio, não vai conseguir ver vidas bacterianas. Agora, a Andrea colocou aqui uma questão importante, né, para a gente entender essa vida de fora. Nós temos vida, por exemplo, se nós pegarmos os livros de Chico Xavier, vários livros, ou do próprio Allan Kardec, né, a gente pegar aqui a base da doutrina espírita, por exemplo, ambos vão comentar em vários locais sobre vida no nosso sistema solar. Vida em Mercúrio, vida em Júpiter, vida em Saturno, em Plutão e assim por diante. E aí fica a pergunta, né? Cadê essa vida? Se o James Webb, né, tá lá fotografando, cadê essa vida? Então vamos responder. Né, André, você quer fazer algum comentário antes, André? Não, porque aí existem duas formas, né? Quero ouvir a tua resposta, mas também pensar o seguinte: tem pessoas que vão olhar, enxergar só a vida bacteriana que existe lá, os tipos de bactérias que existem, e tem outras que vão enxergar outros tipos de vida. E afinal, elas existem mesmo? Exato, né? E é isso, então, a resposta, na verdade, é assim, gente, a gente tem que parar de pensar que o ser humano é muito fechado ainda, né? Nós somos muito fechados na nossa materialidade, no nosso ceticismo, e principalmente por quê? Porque a gente só quer acreditar naquilo que os nossos olhos, nesta dimensão, nesta frequência, vêm. Só que os nossos olhos, eles veem uma frequência mínima da realidade. Né? Nós não conseguimos ver, por exemplo, nada que está abaixo do vermelho, ou seja, do infravermelho em diante, nas frequências de luz,
Nós não conseguimos enxergar nada que está acima do violeta. Todas as frequências de ultravioleta que existem, são infinitas, estão por aí. E isso tem a ver também, essas frequências, com as outras dimensões. Nós vamos chegar em momentos em que nós temos a visualização de outras dimensões. E é aqui que nós temos que entender. Em primeiro lugar, na nossa dimensão, ou seja, nas nossas frequências, nós vamos encontrar, primeiro, vida bacteriana. Né? Ou seja, e essa notícia está para vir oficialmente da ciência a qualquer momento. É mais esse ano que vem, 2 anos no máximo. Além disso, pode existir outro tipo de vida na nossa frequência? Sim, pode haver outros tipos de vida na nossa frequência. E eu te digo mais. Eu te digo que talvez nos nossos oceanos, talvez não, com certeza nos nossos oceanos terrestres aqui da Terra, em florestas, nós temos várias espécies de vidas que estão na nossa frequência que a gente não descobriu ainda, estamos descobrindo todos os dias novas espécies. Então, começar, né, ou seja, é um outro aspecto para se analisar. Depois, nós estamos acostumados a achar que vida é isso que a gente vê, ou é nós, ou é o animal com bracinho e perna, ou é aquilo que a gente enxerga e a gente costuma chamar de vida. Só que nós temos aqui no próprio planeta Terra vida em nossa atmosfera, vida na troposfera que são diferentes da nossa. E a gente não consegue entender ainda. Quando a gente olha, a gente não entende ainda essas vidas. E por isso que a gente não consegue compreender. E nesses outros planetas também teremos vidas diferentes daquilo que a gente conhece. Simplesmente diferentes. E como nós ainda não conseguimos perceber, enxergar elas, a gente acha que não estão ali. Então, tudo isso acontece na nossa densidade, na nossa dimensão. Mas a Andrea trouxe uma outra questão, que é a questão da vida em outras densidades. E aí entra o que nós estamos falando aqui dos livros de Chico Xavier, os ensinamentos de Kardec. Ou seja, cadê essa vida nesses outros planetas que seriam vidas parecidas com a nossa, né? Vidas de continuidade da humanidade, com espíritos mais avançados? Cadê essas vidas? Ou até mais atrasados? Né? Cadê essas vidas? Nós temos que entender primeiro a Terra, porque a gente não entendeu ainda a Terra. A gente não compreendeu o nosso planeta. Nós não entendemos o nosso planeta. Então, se a gente olha para a Terra, nós temos que entender que a Terra não é apenas essa dimensão da terceira dimensão, da matéria que nós costumamos chamar. Aqui na Terra, nós temos, por exemplo, toda uma estrutura de quarta dimensão que é intimamente ligada ao planeta Terra, que é o que se chama, né, normalmente, dimensão dos espíritos. E nessa dimensão dos espíritos que estão ligados à Terra, nós temos várias dimensões paralelas. Temos os umbrais, temos umbrais pesadíssimos, temos umbrais mais leves, temos locais de zona de transição, nós temos colônias espirituais, vários locais de colônias espirituais, nós temos vários níveis energéticos acima das colônias espirituais que fazem parte do orbe terrestre. Só nisso aqui, nós temos diversas frequências que não necessariamente você consegue ver todas delas de qualquer lugar. Ou seja, quem está no umbral pesado não está vendo, por exemplo, frequências de colônias espirituais, não está conseguindo ver o que está acima das colônias espirituais. Nós aqui encarnados na matéria, a gente não está vendo nada disso, salvo se você é médium ou se a gente faz as nossas viagens astrais, nossas projeções astrais e vamos conhecer e ver. Caso contrário, a gente não consegue ver com os olhos. Então, o que acontece? Se um marciano de Marte pegar um telescópio, um James Webb dele e olhar para a Terra, você tem que perguntar em que frequência que ele está. Porque ele estiver na nossa frequência, com o telescópio na nossa frequência, ele vai ver a nossa civilização aqui, as nossas cidades, nossas casas. Mas se ele estiver numa frequência diferente, que nós chamaremos aqui de umbral, ou uma frequência superior no planeta dele, quando ele olhar para cá, ele vai ver nesse telescópio, que também estará na frequência dele, apenas a frequência em que ele está. Então ele vai ver aqui nossos umbrais ou frequências superiores, e não as nossas cidades materiais. Então tudo é uma questão também de frequência, de densidade, de onde você está, que aparelhos, como é que você está se movimentando. Então, da mesma maneira, quando a gente olha, por exemplo, Saturno, e nós sabemos que a vida inteligente ali, pelos ensinamentos, por exemplo, de Chico Xavier e de Kardec, nós temos que entender que nós não estamos vendo ainda, né, fisicamente isso, porque nossos aparelhos, nosso James Webb, por exemplo,
ele ainda está na frequência material, está exatamente na nossa frequência aqui. Ele vai um pouquinho mais além, porque ele tem todo um trabalho de infravermelho, como a gente comentou, então ele traz muitas informações que a gente não vê com os nossos próprios olhos, mas ainda é limitado, não são todas. Ele não consegue ainda entrar em outras frequências de outras dimensões. Então, por isso que, assim como a Terra tem vários umbrais e tudo mais, os outros planetas também têm, e fazem parte dos seus orbes, fazem parte das suas estruturas. Então, por este motivo, que nós não conseguimos ver todas as vidas de uma vez só que existem em outros planetas aqui ao nosso redor. Mas, com o tempo, não tenhamos dúvida, nós vamos descobrir e ver e se comunicar com essas vidas todas, começando pela comunicação com a vida espiritual aqui na nossa quarta dimensão, que está aqui na Terra. É interessante, né? As pessoas questionarem se há vida fora daqui. Se nem a vida no planeta, como você colocou, ela é enxergada. Eu assisti, acho que acho não, foi um Globo Rural, acho que há um mês atrás, um mês e meio aqui na TV, e eles explicavam a vida das árvores, o sistema de interligação das árvores, as raízes dela, eles fizeram todo um estudo de 20 anos, e depois fizeram uma animação para a gente entender. Então, as raízes dessas árvores na floresta, elas se entrelaçavam com pequenos toques entre si, como se fossem neurônios, e elas iam passando nutrientes entre elas. Eles até falaram a linguagem das árvores, como elas se conversam, né? E aí, naquele dia eu fiquei pensando, falei, quanta vida existe aqui no nosso planeta e a gente simplesmente acha que é um objeto, que a árvore é algo que está lá e pronto, que filtra lá o gás carbônico, devolve oxigênio e pronto. E, na verdade, é muito mais que isso. Então, quanta vida há conectada aqui que a gente ainda nem percebe. Se a gente não percebe a daqui, como é que a gente vai perceber a de fora daqui? Exato, você foi no ponto. Primeiro porque, como você bem demonstrou, as vidas que a gente conhece, então, quer dizer, de muitas plantas, de muitas árvores, de muitos animais que a gente conhece, a gente não consegue entender ainda como é que ele funciona, como é que ele pensa, como é que ele se comunica. O homem ainda está tentando entender. Isso aqui, vidas fáceis da gente estudar aqui ao nosso redor, né? Aí nós temos espécies, como eu comentei, que a gente nem descobriu, que estão aqui no nosso planeta, que a gente não teve acesso ainda. Conhecemos nada sobre essas vidas. Mas aí, quando a gente entra nessas dimensões paralelas, é isso. A hora que o homem, isso vai acontecer, né? Ou seja, esse século, a hora que o homem consegue se comunicar com os espíritos que estão aqui na Terra, no planeta Terra, na órbita terrestre, mas na quarta dimensão, a hora que a gente descobrir a forma, né? Ou seja, de ter um aparelho que faça essa comunicação, a gente abrir essa comunicação, aí sim, aí nós vamos pegar esse mesmo aparelho, olhar para Marte, olhar para Saturno, olhar para Júpiter, e nós vamos ver toda uma vida inteligente lá, encontrar vidas e vidas inteligentes lá também. Aí sim nós estamos abrindo esses véus, essas camadas todas que hoje ainda se encontram fechadas. Mas a gente tem que entender que o ser humano ainda é bastante primitivo. A gente se julga na nossa arrogância muito avançados, né, muito modernos demais, mas, na verdade, nós estamos recém-saídos aqui do animal, né, na nossa evolução. Estamos aqui, caminhando aqui, tentando ainda nos livrar do ego, do animal que é em nós, tentando se livrar aqui do conceito da matéria pesada, enfim. Então, tem que caminhar, é uma evolução que tem que caminhar, e que está caminhando, e nós vamos chegar nisso tudo. Mas é só porque eu vi muitos comentários aqui, né, nos nossos canais, sobre isso, só perguntando, ou seja, como é que a gente não vê essa vida toda que é mencionada, inclusive por Kardec, por Chico Xavier e tantos outros médiuns, e inclusive pessoas que fizeram projeção astral, que fazem projeção astral para outros planetas, enfim, por cadê essa vida? E a vida está aí, está justamente em várias dimensões. As vidas existem em várias dimensões. Isso é um conceito que a gente tem que colocar na cabeça para entender o universo que nos envolve. Exatamente, e não é porque a gente não vê que ela não existe. A gente não vê o oxigênio e ele existe, está aqui nutrindo a nossa vida, né? É interessante isso. E aí você tocou num ponto, assim, acho que para a gente finalizar esse assunto, que eu não quero que passe despercebido, que é a questão da viagem astral. Em sonhos, viagens astrais, a gente estuda, a gente aprende, você mesmo tem um curso que eu já fiz há alguns anos atrás, e aí a gente se abre para essas visões maiores, né? Porque daí a gente sai dessa densidade aqui da matéria e consegue entender um pouco mais.
Então, é algo que é altamente recomendável também, né? Sem dúvida alguma, né? Eu recomendo aí todos que quiserem fazer o curso aqui também. O curso de viagem astral você vai encontrar em despertandopessoas.com/astral, www.despertandopessoas.com/astral. Enfim, um curso para você começar, para quem está começando a começar e fazer, e aqueles que já têm uma experiência, desenvolverem ainda mais essa experiência. Mas a conclusão que a gente chega, né, ou seja, os resultados que a gente chega com a viagem astral, projeção astral, é exatamente isso. Nós vamos para uma dessas várias frequências, e pode ser diferentes em cada viagem astral, dependendo de cada pessoa, mas nós vamos para uma dessas várias frequências e conhecer e ver a vida que existe ali, nessa outra frequência, imediatamente paralela, que também está no planeta Terra. E aí sim a gente começa a expandir nossa mente e entender, né, o que nós estamos falando quando a gente fala de vidas em planetas aqui ao nosso redor do nosso sistema solar. É tudo muito maior do que a gente possa perceber, mas a gente está caminhando para entender este todo. Um dia a gente chega lá, basta seguir caminhando, né? Daniel, gratidão por trazer mais conhecimento para nós em mais um programa Universo Maior. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui acompanhando. Deixe seus comentários, seus likes, compartilhem. Nós estamos em 2 canais, o André a Bem Viver, que é o canal da gratidão, e o Despertando Pessoas. Então, conteúdos tem bastante, basta você querer conhecer e se aprofundar, né? É isso mesmo. Gratidão a todos vocês, gratidão, Andréa, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes. E a gente se vê, então, na semana que vem. Um forte abraço e muita luz a todos vocês. Até Tchau, já. até aqui.